noite, público de casa. Boa noite, Eliane. Boa noite, Andressa. Boa noite, pessoal. Boa noite. E hoje nós vamos trabalhar o que, Andressa? Semana da? Informática para concursos Uhul! públicos. Isso! E hoje vamos trazer umas questões, né, Andressa? As questões que caem em todos os certames aí, né? E que a gente possa aprender mais um pouco de informática, né? Cada dia tem se tornado tendência, né, Isso. cobrar informática, né? Porque a era da informática está aí, né? A internet está aí, nós não vivemos mais sem ela, né? E no órgão Verdade. público, muito necessário, né? Pois é, Isso. antigamente caía, tinha uns concursos que nem caíam, mas hoje, né? É. Acredito que Principalmente depois da pandemia, né? Que a gente sim, sabe que não pode viver sem com internet, sem certeza. informática. É verdade. Vamos para a questão número 1. De forma geral, o hardware é composto pela parte lógica do computador. A exemplo disso é o mouse, teclado, impressora e monitor. Certo ou errado? Errado. Errado, né? Porque mouse, teclado e impressora não é a parte lógica, é a parte física, né? É, que Hardware é hardware. a parte lógica dentro, né? Nada a ver isso aí, né? Isso, Vamos aham. para a questão número 2. Isso. O backup automático é uma excelente estratégia tanto para o usuário de computador pessoal, né, o PC, quanto para o profissional da área de tecnologia da informação de TI, de empresas. Pois, uma vez programada, o backup automático não será necessário que o usuário execute nenhuma outra ação, nem que monitore a execução do backup, já que se trata de um processo totalmente seguro. Certo ou errado? Eu acho que tá certo. Também acho. Totalmente seguro, não. Ai, meu Deus, aqui tem isso falando totalmente seguro? Tá mesmo, no É. finalzinho. Aham. Ai, que raiva. Tá errada porque não é totalmente. Ajuda o backup. Ai, eu tô Sim. lembrando. Parece que a voz do Renato Mafra tá na minha cabeça. É totalmente seguro? Não é. Uhum. Porque pode acontecer alguma falha. Ajuda na segurança? Ajuda. Ajuda. Mas que é sempre seguro, não é, né? É Uhum. porque tá muito. Como é que fala? Ele foi muito. Não existe nada totalmente, né? Aquilo ali é aquele pronto. Mas Isso. acho que o erro tá aí. Gente, a gente tem que se atentar a isso. Geralmente as questões, quando tem essas coisas, geralmente tá errado. E a gente ainda cai. Uhum. Quando amplia muito ou limita alguma coisa, Amplia, ou né? então, Próximo item, questão 3. No site de busca da Google, uma pesquisa por Secretaria de Educação do Estado, do Distrito Federal, tudo com letra maiúscula, apresentará os mesmos resultados que a pesquisa, aí em minúsculo, Secretaria de Educação do Estado do Distrito Federal, pois o Google não diferencia letras maiúsculas e minúsculas. eu já fiz pesquisa com letra maiúscula. Eu acho que não tem nada a ver, não. Tá certo, tá, certo, gente? aham, tá Não certo. diferença, não. Posso botar tudo em maiúsculo, tudo em minúsculo, ou Isso. tudo em caixa alta também, na mesma Isso. coisa, né? Aham. Três possibilidades aí, dá certo, né? Isso mesmo. 25. Não é porque para mim o número aqui é outra questão, tá? 4. O Mozilla Firefox permite que o usuário importe favoritos de outros navegadores instalados no seu computador. Permite que o usuário importe favoritos. Sim, né? Sim. Permite. Permite, sim. O computador é meu, eu faço o que eu quiser e a Isso. tecnologia tá para me ajudar. Isso mesmo. Adoro falar isso. No Word 2013, essa ferramenta aí, permite ao usuário escolher a cor e aplicá-la no texto, de modo a gerar um efeito semelhante a um marca-texto. Eu acho que isso aqui é o tipo de letra, né, não? Bom, a figura não tá muito nítida, mas É, parece tipo de letra mesmo. É um marca-texto mesmo, tá, gente? É.
Igual tá nos planejamentos, tipo marca-texto lá no planejamento. A Eliane sabe do que eu tô falando. No planejamento da escola veio tá todo colorido lá pra gente poder mexer depois. Aí Tem tem que tipo um apertar essa pincelzinho tecla. abaixo da letra, não é? Tá amarelinha aí. Aí eu tenho que Não, botar nessa amarelinho não tecla. é, porque o meu tá apagado, mas dá pra ver que tem tipo um pincelzinho. É, o pincelzinho. Aí Aí clica esse na setinha e pincelzinho é que coloca é o no branco. marca-texto. Aí fica a dica aí pra você que tá fazendo relatório aí, ó. Clica na setinha e coloca branco ou sem cor, nem sei como é que tá, depende aí do Word, aí como é que tá Isso. usando, né? Que tem a seleção das cores, né? É, mas é o marca-texto aí, tá, gente? Tá certinho essa questão, tá? Certo. Próximo item, o 6. No Word, no Word 2003, é possível bloquear um arquivo para que outras pessoas não editem, mas não é possível impedir que uma pessoa imprima o conteúdo do arquivo. É errado, né? Se ele permite uma determinada ação, ele pode permitir várias ações, né? Esse aqui é no 2003. 2013. Olha o erro na 5 lá, de digitação. 3013. Mas desconsidera aí, é 2013. A 6, deixa eu dar uma olhada no gabarito dela aqui. Acho que tá errado, né? Peraí, qual é a 6. possível bloquear? Cadê? Opa, tô olhando aqui errado aqui, peraí. É possível bloquear o conteúdo. É possível bloquear um arquivo para outras pessoas. Não é possível impedir que uma outra pessoa imprima o conteúdo do arquivo. Tá, errado, tá, Tá certo. gente? Tá? É possível Geralmente, sim. geralmente eu lembrei de uma colega minha na época que eu trabalhei lá no colégio Seneb. Ela falou, uma professora, ela falou que o TCC dela, o marido dela fez de um jeito, ele fez desse jeito aí, que não é possível editar, né, claro, e também não consegue imprimir o PDF, Certo. o negócio dela, né? Isso que o marido dela fez para ela. Próximo item. No Excel 2013, o usuário poderá ter acesso a uma lista que contém os últimos arquivos abertos e editados. Para isso, é suficiente que ele pressione as teclas Ctrl L. Certo ou errado? É errado, né? Esse negócio é suficiente. Deve ter mais uma ação antes de fazer o teclar. Tá errado. Deixa eu ver o que é Ctrl L aqui. Vou procurar na internet que atalho é esse Ctrl L. Vocês conhecem esse Ctrl L? Aí eu tenho ali vários atalhos, mas eu tenho que voltar a estudar de novo os atalhos, porque, gente, são tantos atalhos, né? Deixa eu ver aqui. O que faz o Ctrl L? Ctrl L localiza o texto na formatação especiais. Alt mais Ctrl Y repete, localiza o texto na formação de itens. Deixa eu ver. Ctrl L. Tá errado porque deve ter mais jeitos aí, né? Isso. Não. Deve Tá ter mais errado. alguma ação, né? Gente, não, com certeza tem, porque você Tem. vê que ícones são atalhos, geralmente coloca. Uma questão, essa semana passada que eu coloquei, o ícone tal somente. Ícone é atalho, né? Ícones e fichas são atalhos, né? Ícones também, os Ctrl também são atalhos também, né? O Ctrl C tem a opção lá, eu copiar, colar ali, eu vou clicar no botão auxiliar do mouse. Mas o atalho, né? É o Ctrl C, Ctrl V. Então isso aqui é um atalho, então é suficiente? Não, né? Não. Tá errado o item, porque sempre quando é atalho, sempre quando é Ctrl, tem mais outras coisas também. Ctrl S salvar. Eu posso botar salvar ou então clicar lá naquele botão, Lá em cima que a gente põe salvar como. Isso, verdade. Existe uma ação anterior, né? Tem outras opções. Isso. Sempre tem, né?
Ou você escolhe o caminho mais fácil ou o caminho mais difícil? Isso. Geralmente é aquele que você mais usa. É. Agora, com uma certa frequência, é importante orientar as pessoas que trabalham em empresa, em órgãos públicos, acerca do cuidado com as informações, já que elas podem comprometer ou até mesmo gerar falhas no sistema de segurança. Certo ou errado? Tá certo, Certo. né? Porque é a questão do vírus, né? Em certos conteúdos, né? Isso. Não devem ser abertos. Uhum. Próximo item. O backdoor é um software que permite que o invasor retorne ao computador infectado. Acho que é o contrário, porque esse aqui, ele é uma. Como é que fala? Ele é tipo um guarda? Ou eu tô O confundindo? espião? Não, você tá confundindo com o firewall. Esse backdoor é. O firewall, que é o porteiro, né? Isso. É o porteiro. Ali é o o firewall. Não, firewall não é. É o porteiro. Ó. O backdoor permite, o contrário. O firewall, né, que é fire fogo, well, parede, né, parede de ferro, ou parede de fogo, quer dizer. É um porteiro lá que não deixa o invasor entrar. Já o backdoor, back quer dizer sempre trás, costas, né? Uhum. Atrás, back, né? Igual playback. O que é um playback de uma música? Aquele som que está atrás da música, né? O playback. Aquele ritmo lá. Então, back quer dizer costas, atrás, né? Isso. Backstreet Boys, os garotos da rua de trás. Isso mesmo, aham. Isso mesmo. Então, backdoor permite que o invasor entre, sim, pela porta de trás, pela porta dos fundos Ah, tá. da rua. Isso. Aí o backdoor tá certo, né? Ele permite que qualquer invasor retorne, tá? Entendi. Facilita os Ele entra as pela outras pragas que porta foram dos dentro. fundos. Isso. Deixa eu ver, próximo item, só dar uma olhada aqui. As configurações, a configuração do servidor SMTP é necessária para enviar um e-mail, porém não é necessária para o recebimento do e-mail, pois nesse caso utiliza-se os protocolos POP e IMAP. IMAP, né? IMAP? IMAP. POP e IMAP. Eu lembro essa aula do Mafra. Só que É a cara do Mafra isso aqui. É. A cara dele. Verdade. foi a última aula que eu vi. A configuração do servidor. Esse SMTP é para enviar e-mail, para receber é o POP e IMAP. Toda a aula do Mafra ele fala isso aqui. A configuração SMTP. do servidor SMTP é necessária para enviar um e-mail, porém não é necessária para o recebimento de e-mail. Eu acredito que sim. Já de envio, né? Tá certo, tá? Uhum. Tá certinho, sim, que o Mafra sempre fala isso. A banca pode trocar, né? Enviar SMTP. Receber POP e IMAP. Tá. Alguma dúvida Não, tranquilo. nessa? Tranquilo. Então vamos para a próxima. SMTP para enviar. 11. Os códigos maliciosos são programas desenvolvidos para executar ações danosas, não somente em computadores, mas também em vários equipamentos. Tá certo. Certo. Certinho. Ó, os códigos maliciosos, né, as pragas virtuais, ela tá tanto nos computadores, nos pendrive, nos HDs, em celular, em pendrive, em tudo, né? Tudo a gente
tem uma praga, né? Se a gente clicar no link, recebe aí via WhatsApp, né? Isso. Tudo, em tudo tá essas pragas, né? Uhum. Próximo item. O uso da criptografia é um dos procedimentos que o usuário pode realizar para proteger os dados armazenados tanto em seu computador quanto em mídias. Aqui cai aquela questão do que é vírus, que não é vírus, que sempre tem essa confusão, né? Isso. Que tem hora que fala vírus, são só esses. Uhum. Aí tem hora que, não, tudo isso pode ser considerado como vírus. Uhum. Lembra-se daquela polêmica, Andressa? Eu lembro, sim. Não, a gente está na 12, né? Essa a 12. Ai, meu Deus, eu tenho mania de responder e já vou pulando. A 12 tá certa. Certinho. A 12 tá certa, sim, tá? Uhum. A 12 tá certa. Criptografia tá no computador e a gente vê no celular mesmo, lá no WhatsApp, né? Eles usam mensagem criptografada de ponta a ponta, né? É porque eu respondo uma e eu já vou ler na outra de baixo. A outra é vírus e botnet, né? São dois vírus semelhantes, sendo a única diferença entre elas a origem e o ataque. O vírus rootkit de um computador local hospedeiro, ao passo que o vírus botnet é parte de um computador remoto, ou seja, conectado a uma rede. Eu também falei, tem essa polêmica. Então, vou marcar a questão como certa, só que ela está errada, por conta da palavra vírus mesmo, tá? Tá. Pois é, porque vírus é o cavalo de Troia, aqueles são apenas... É mais o cavalo de Troia, né? O cavalo de Troia, algumas bancas entendem ela como isso é o cavalo de Troia mais 2, que é bem semelhante ao cavalo de Troia. Então, são esses 3 que são considerados vírus. Eu já esqueci, ele tem uma roda, assim, tá lá, o que são vírus e o que não são. E, assim, a forma dele agir é igualzinho o cavalo de Troia. Então, esses 3 que são considerados. A botnet, está falando 2 vírus semelhantes, sendo que a origem a botnet, ela é uma rede de bot, né? Máquinas zumbis. Bot quer dizer robô, né? Bot é robô em inglês. Uma botnet, aí quando ele tá atacado pelo bot, ele vira um computador zumbi. Aí uma botnet, vários computadores zumbi, é a rede, né? É uma rede de computadores. É uma rede. Eu esqueci, o rootkit eu esqueci o que é, tá? Mas é isso aí. Gente, eu vou te falar, a informática você tem que estar vendo direto, porque senão você esquece. Lembra, Andressa, a gente estava tão boa o ano passado. Estava ótimo. Próximo item aí, ó. 14, né? Pelo fato de as redes da internet apresentarem altas taxas de transmissão de pacotes, os cabos de par trançado não podem ser utilizados nessas redes como meio de comunicação. Certo ou errado? Errado, né? Errado, tá? Mas tá errado sim. Pode ser usado sim, tá? Os cabos trançados. Rede internet. O gabarito é errado, tá? Próximo item. No Windows 10, o programa otimizar unidades tem função de melhorar o desempenho do disco, do sistema operacional. Eu acho que tá certo. Certo. Certinho. Otimizar unidades, deixar as unidades ótimas, é melhorar. Depois de otimizar, melhorar são tá ótimo, tá melhor, né? Isso. Vocês não esquecem. Otimizar, melhorar. Isso. Próximo item aí. Cadê? Esse da lã, né? Peraí. Tá. Caso haja a necessidade de desligar as filiais de uma empresa das cidades distantes.
as redes LAN deverão ser empregadas? Caso haja necessidade de interligar viagem em cidades distantes. Não, LAN é local. Isso. Né? É, Tem a né? LAN que é local, né? Tem até uma da internet que eu esqueci o nome. Que é Metropolitana? acho que é metropolitana mesmo. Metropolitana fica aos arredores, né? Isso mesmo. Aí deverão ser. Acho que poderão, não deverão. Poderão, né? É. Tem coisa pra gente ter uma noção assim. As coisas tudo tem cabo e passa por debaixo do mar, dos oceanos. A gente é difícil de entender. Ai, Verdade. é uma coisa de louco. A gente vê o Mafra explicando negócio da nuvem. A nuvem tem gente que controla lá. A gente pensa que fica tudo no ar. Não tem a noção que a gente tem. Gente, tem pessoas que são tão inteligentes que você fica olhando para eles e dá até agonia. Ai. Cadê? Essa aí tá errada, tá? A questão, qual? A questão é 17. 16, né? Agora é a 17. No Excel 2013, não é possível atribuir um nome para uma célula ou um intervalo selecionado? Errado. Errado. O computador é meu, eu faço o que eu quiser. A informática dá para nos ajudar. Essa é a parte melhor da Andressa gosta quando aparecem essas questões. Gente, hoje é dia da pizza, né? Tá, agora não, aqui no Gabá, no negócio. Tá, 18 agora. O sistema que permite a escolha de um entre vários sistemas operacionais instalados em um mesmo microcomputador, quando ele é ligado, recebe o nome de boot. Certo, Tem o né? boot e tem o boot. É o boot, né? Que dá o reset. É boot, 2 Os. Quando fala bot com um O só, né? É o robô. Eu criei uma questão assim, essa aqui é questão de prova mesmo, mas eu criei, vocês lembram que eu criei os meus simulados de informática criados por mim e eu botei esse pega aqui, né? As bancas colocam, tem várias questões que tenta confundir boot com bot. E o boot, na nossa cabeça, é reiniciar. Mas não é reiniciar, é iniciando. Isso. No caso, o boot, né? O boot. Que é reinicialização. Iniciar. E as bancas colocam, porque popularmente a gente fala que é reiniciar, mas é iniciar, tá? O Mafra sempre fala isso. Que a gente fala. Ai, gente, a Andressa tem uma facilidade de memorizar a fala dos professores, quem me dera. Eu lá lembro o que foi falado, como ele falou, nunca. E eu escuto toda a voz deles na prova. Graças a Deus. Não, aquela do temporário, eu consegui gabaritar aquela de RID. Foi com muita luta. Eu gabaritei a de RID, né? Eu ia deixar um monte em branco que eu não sabia. Tem um monte de coisa ali que eu não sabia. Mas ficou a voz do Wesley na minha cabeça. Se você errar alguma questão, você vai apanhar de chicote de gato morto até o gato ressuscitar. Ele precisa falar isso pra mim. Ficou o tempo todo a voz dele falando isso na minha cabeça. Vocês sabem que ele tem essa mania de falar isso, né? Se errar essa questão, vai apanhar de chicote de gato morto. E eu fiquei escutando a voz dele, ficou na minha cabeça na hora que eu estava respondendo a prova do tempo. Por isso que eu consegui gabaritar todas as questões. Apesar de todas as mudanças de gabarito da banca, eu consegui acertar. Porque primeiro, na primeira correção, acertei todas. Aí depois, quando a Quadrix corrigiu de novo, errei uma. Aí depois, por último, acertei gabaritei. Você vê, né? Valeu. Cadê?
Cadê? 19? Próximo item. Gente, eu já escutei até a voz do Reginaldo Veras. Leia meus lábios. Do Na hora da Reginaldo Veras, ele é muito expressivo, então É. é mais fácil de eu lembrar. Pessoas expressivas demais é mais fácil. Aham, verdade. Vamos lá. Agora é 19, né? Uhum. Hub, sei lá como é que fala isso aqui, não pode ser ligado a um servidor da rede, pois esse tipo de equipamento não suporta o tráfego de dados. Ele é destinado somente a conectar computadores aos SWIFTs. Olha, pela lógica, parece que está certo. Mas está errado, tá? Deixa eu ver o que é hub aqui na internet, que a gente nem sabe o que é isso aqui, né? Pois é. Sabe nem o que é. Eu já vi alguém falando disso aqui. Uhum. Qual a definição de hub? Deixa eu ver. Hubs são espaços físicos ou virtuais, nos quais as empresas de startups podem trabalhar e ter acesso a contatos, investidores, mentores financeiros. Nesses ambientes férteis, os projetos têm maior facilidade para crescer tanto vasto em network quanto pelo suporte de aceleração. O que é startup mesmo que eu esqueci? Startup? Startup parece mais um esporte. Stand-up. Perguntar aqui, Andressa. Amor, o que é startup? Inicializar, que ele falou. Inicializar, startup. O hub não pode ser, o hub não pode ser ligado a um servidor de rede, pois esse tipo de equipamento não suporta o tráfego de dados. Ele é destinado somente a conectar computadores aos SWIFTs. Hubs são espaços físicos ou virtuais, então pela lógica tá errado mesmo, né? Deixa eu só ver o que é SWIFTs, esses nomes aí. Startup é subir, inicializar o sistema. Swift é um dispositivo que simplesmente conecta todos os elementos da rede. Ele atua como ponto. Tá errado porque pode conectar com mais coisas, né? Isso. Vou ler de novo a questão. O hub não pode ser ligado a um servidor de rede, pois esse tipo de equipamento não suporta o tráfego de dados. Ele é destinado somente a conectar os computadores e aos conecta a mais coisas, o hub, né? Espaços físicos, virtuais, empresas de nesse ambiente crescer pelo Então tá errado. Bora para a próxima questão aí. É a última, é? Isso. Certeza? Deixa eu ver. Não, falta mais um. É 21. Mais duas, né? São 21. 21 questão. Ah, tá. No Windows 8.1, o usuário com privilégio de administrador pode fazer uso do recurso otimizar unidades para otimizar discos locais e discos removíveis, pendrives e as unidades de rede. Certo ou errado? Unidades para otimizar. Tá certo? Tá errada essa questão aqui. Por quê? Eu acho que ele só teve geralmente, quando pergunta no Windows, não sei que, antes do Windows 10, geralmente é porque a possibilidade é só depois do Windows 10, eu não tenho certeza, mas eu acho que isso aqui só no Windows 10, né? Chegou. Ainda era bem atrasado, bem lento ainda. Cadê agora? 21. Tem mais um item aí, né? Tem. Por meio do recurso. Cadê? 21, cadê? Por meio de recursos, configurações aí tem um desenho de uma engrenagem aí. Eu coloquei entre parênteses aí, entre colchete,
escrito engrenagem, que vocês sabem o que é engrenagem, né? Engrenagem. Como é que eu posso falar? Aquela pecinha de configurações, geralmente tem. Isso. Aquela rodinha, né? Aquela rodinha. É o símbolo da engrenagem que tá aí, eu botei. Do Windows 8.1, o usuário pode alterar a imagem das configurações desse sistema operacional. Entre elas, a resolução de tela, adição de remoção de dispositivos, adição entre as contas do usuário. Certo ou errado? Oi, Jansen. Como tá no Windows 8? Gerou uma dúvida. Mas tá certo, tá, gente? Eu falei que geralmente, não vai levar isso como eu falei como regra, né? Geralmente, assim, mas no Windows 8.1 isso aqui já estava disponível, tá? Isso. O usuário pode alterar a maioria das configurações desse sistema operacional, entre elas, porque são muitas. Se limitasse, talvez, aí resolução de tela, adição, remoção de dispositivo, porque a gente sabe que aquela engrenagem, dependendo assim do Windows que você usa, tem um montão de coisa, né? Verdade. Tem um montão de coisa que você vai fazer, mouse, é isso, é aquilo. Ô, gente, vocês mexeram no meu sistema e deixaram tudo aberto aqui? Ô, Nicole, Kennedy, volta aqui agora. Pode fechar minhas coisas aí, anda, agora. Pode fechar. Pode fechar, anda. Desculpa aí, tá, gente? Pode falar, não. Aí pode, você que tá entre elas, né? Resolução de tela, adição, remoção de dispositivos, adição de pontos de usuário. São coisas simples que a gente vê, Não necessariamente o Windows, a vida toda, qualquer Windows sempre teve configurações, né? E sempre no decorrer do tempo, entre elas, resolução de tela, sempre pode mudar alguma coisa na tela, né? Elas só vão evoluindo, né? Da medida que... Botar mais dispositivo, colocar adição de ponto do usuário, nessas coisinhas assim. Isso. E aí, quando fala de engrenagem, ainda, você vê que é uma coisa assim, um pouco mais antiga, né? Peraí, gente, vocês estão falando alto. Vocês entenderam? Aí aqui é uma engrenagem e colocou coisas bem simples aqui que a vida toda a gente fez e botou entre elas. Então o item só pode estar certo, né? Alguma dúvida nesse? Algum comentário? Não. Tranquilo. Aí entenderam certinho, né? Então é isso, gente. Terminamos aqui por hoje e amanhã também continuaremos com informática, né? Certo, certinho. Vê se eu chego até o horário, que eu vou fazer a água lá, mas eu vou ver se eu chego até o horário. Aí eu avisarei pra vocês direitinho. Ótimo. Tá. Eu botei a semana toda 8h30, né? Que eu fui enrolada nos relatórios. É melhor, porque, nossa, 8 horas às vezes a gente chega em casa e tem tanta coisa ainda para resolver. Verdade. E 8 horas ainda acaba sendo cedo pra gente. Verdade. Então, vou sair de casa. Você aí de casa, dê um like, joinha, porque o canal aqui é para você e amanhã tem mais informática. Nós vamos trazer conhecimentos de disciplinas que vão nos auxiliar não só no concurso público, mas também em vestibulares. Dê um like, joinha e inscreva-se, que o canal é para você. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Beijos, meninas. Até amanhã. Com Deus. Boa noite e até amanhã. Tchau, Até amanhã. Tchau.